Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nutrição e Fé, tá? Vamos tomar aqui um gole de chá. Queridos, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a alimentação das pessoas que têm doença autoimune, tá? Wellington, o que são doenças autoimunes? Nós já temos vídeos aqui no canal onde nós falamos sobre as doenças autoimunes, mas eu vou resumir aqui mais uma vez para vocês o que são as doenças autoimunes, tá? As doenças autoimunes, queridos, elas são doenças que acontecem quando o nosso organismo, nosso sistema imunológico, ou seja, nosso sistema de defesa, né, que todos temos, quando o nosso sistema de defesa começa a atacar o nosso próprio corpo, tá? E aí começa-se aí as doenças autoimunes, tá? Wellington, quais são alguns exemplos de doenças autoimunes? Lúpus, esclerose múltipla, doença celíaca, doença de Crohn e inúmeras outras doenças autoimunes existem, tá? Para vocês terem uma ideia, o Dr. Tom O'Brien, que eu vou mostrar para vocês aqui um livro dele, tá? Esse é um ótimo livro, tá? Que o nome desse livro é Como Tratar as Doenças Autoimunes, tá? Ele é um especialista nas doenças autoimunes, tá? Então, o Dr. Tom O'Brien, ele nos diz que há mais ou menos 159 doenças autoimunes, tá? Incluindo distúrbios relacionados com as autoimunidades, como fibromialgia, tá? Então, são muitas doenças autoimunes, não são poucas, queridos, muitas doenças. Doenças em que o sistema imunológico nosso ataca sistema nervoso, ataca coluna, ataca músculos, ataca vasos sanguíneos, né? Temos a doença como esclerodermia, né? E outras doenças aí que são sistêmicas, né? As doenças autoimunes, elas em si, elas são sistêmicas, tá? Tá bom, queridos? Então, infelizmente, muitas pessoas têm doenças autoimunes e não sabem, e muitas vezes ficam sem diagnóstico, tá? Já que são doenças que são difíceis de detecção, pois você precisa fazer exames específicos com marcadores específicos, tá? Então não é fácil, é uma luta, é uma dificuldade de diagnóstico muito grande para as doenças autoimunes, tá? Então é uma gama de doenças autoimunes que tem aí. E o que tem de pessoas acometidas desses males e não sabem o que fazer, não sabem por onde começar, tá? Eu também sou autoimune, eu também tenho doenças autoimunes, tá bom? Se você tem alguma doença autoimune, eu já peço para você deixar aqui nos comentários qual é a sua doença autoimune. É a doença celíaca? É síndrome de Crohn? Qual é a sua doença autoimune? É lúpus? É esclerose múltipla? Qual é a sua doença autoimune? Deixa aqui nos comentários e também me conte, se você quiser também, como é que você descobriu que tinha alguma doença autoimune, tá? É importante nós ressaltarmos, queridos, que as doenças autoimunes, elas infelizmente elas não vêm só. Então, quando nós temos uma doença autoimune, nós temos uma grande probabilidade de termos outras doenças autoimunes, tá? Então você vai perceber que quando a pessoa tem uma doença autoimune, ela tem outras doenças autoimunes. Por exemplo, você tem uma tiroidite Hashimoto, né? Que é quando nós temos uma autoimunidade na tireoide. Aí a pessoa tem outro problema autoimune, seja diabetes tipo 1, seja doença celíaca, né? Seja doença inflamatória intestinal, síndrome de Crohn e por aí vai, né? Então, as doenças autoimunes, elas nunca vêm só. Guardem isso, tá? Se você tem doença autoimune, pode ter certeza, você provavelmente tem outras doenças autoimunes, tá? Então, nesse vídeo, eu quero falar para vocês, baseado nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, tá? Nesse livro de Tom O'Brien, um americano renomado no ramo das doenças autoimunes, tá? Como também esse livro aqui, fantástico, da médica chamada Amy Meyers, tá? Nos meus vídeos onde eu falo sobre as doenças autoimunes, eu sempre apresento eles, tá? É um best-seller do New York Times, tá? Então esses dois autores aqui americanos são referência no assunto das doenças autoimunes, tá? E
E também, não só eles, mas eu também, essas informações que eu estou trazendo para vocês é baseada não somente neles, mas também em outros artigos científicos, tá? Que eu acesso aí através do PubMed, tá? PubMed e Google Acadêmico. Ficou um pouco escuro aqui, queridos, que eu tive que fechar a janela aqui, que está chovendo aqui, tá bom? Então eu vou falar para vocês alguns alimentos que quem tem doença autoimune deve evitar de verdade, tá? E quando se fala em dieta ou evitar determinados alimentos, eu sei que não é fácil, tá? A palavra dieta já nos leva muitas vezes a ter compulsão alimentar, porque quando se fala em restrição, queridos, nós precisamos modular nossa ideia, né? Por exemplo, entra a parte da psicologia aí, né? É por isso que o Dr. Barakat, né, que é um médico bem conhecido aí do Brasil, né? Ele fala exatamente isso, ele dá muita ênfase nisso, que nós precisamos ressignificar nosso conceito de alimentação, ressignificar a nossa mentalidade sobre a comida, nosso relacionamento com a comida, para que assim a gente possa vencer a compulsão alimentar e assim a gente possa ingerir alimentos que vão contribuir para a nossa saúde e não nos prejudicar mais, tá bom? Então eu vou citar para vocês alguns alimentos aqui que são prejudiciais para quem tem doenças autoimunes, tá? Os 3 primeiros tipos de alimentos são o glúten, tá? O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio e na cevada, tá? E também na aveia, provavelmente e na maioria das vezes pela contaminação cruzada que acontece na fabricação, tá? Os alimentos que possuem trigo, centeio e cevada geralmente são pão, macarrão, a bolacha, a lasanha, o biscoito, né? Infelizmente o glúten está muito sutil em muitos outros alimentos que nós nem percebemos, tá? Principalmente porque ele dá forma a alguns tipos de alimentos. Então é muito sutil, queridos. Infelizmente o glúten está escondido em muitos lugares, tá? Então quem tem doença autoimune deve ficar longe do glúten. Por que, Wellington? Porque o glúten ele contribui para a permeabilidade intestinal, que quando o nosso intestino começa a vazar substâncias do intestino para a corrente sanguínea, né? E aí, segundo vários estudos, né, mostram que esse vazar é o leaky gut, né, que é o intestino hiperpermeável, tá? E isso é a causa das doenças autoimunes e outras doenças aí em geral, tá? É quando começa a entrar várias coisas em nosso intestino, e o glúten ele contribui, queridos, para isso, tá? Nosso organismo ele não foi preparado para consumir o glúten. Para vocês terem uma ideia, o glúten é como que fosse um plástico. Ele cola em nosso intestino, tá? Causando uma má digestão, causando disbiose, tá? Então, isso é muito importante de nós entendermos, tá? O glúten ele é muito sutil, ele é prejudicial à saúde. O pão que nós comemos hoje não é o pão que Jesus comia, tá bom? O pão que as pessoas comem hoje é modificado, é transgênico, é uma série de coisas aí, tá bom? Então esse é o primeiro alimento que eu queria falar para vocês. O segundo é o leite. Wellington, eu não tenho intolerância à lactose. E quer dizer que eu tenho que parar de tomar leite também? Sim, porque o leite ele também tem algumas proteínas, né, que são altamente inflamatórias. Dentre as proteínas é a caseína, tá? Então quem tem doença autoimune tem um problema com inflamação, tá? Então nós temos que combater essa inflamação, tá bom? Buscando tirar os alimentos mais inflamatórios também, tá? Então primeiro o glúten, depois o leite, mesmo que você não tenha intolerância à lactose. Eu estou falando do leite de origem animal, tá? Eu não estou falando leite de coco aqui. Não vou nem citar leite de amêndoas, tá? Porque já eu explico, tá bom? Então primeiro o glúten, segundo o leite de origem animal, terceiro o açúcar, tá? É comprovado que o açúcar ele colabora para a inflamação, ele colabora para a disbiose, o açúcar ele colabora para problemas em geral. Então quem tem doença autoimune deve ficar longe do glúten, do leite, do açúcar, tá? O açúcar alimenta
as bactérias patogênicas, as bactérias ruins que nós temos em nosso intestino, contribuindo para a desbiose, contribuindo para o supercrescimento bacteriano, tá? Dentre outros problemas relacionados com as doenças autoimunes, tá? Então esses são os 3 principais alimentos aqui. Nós já temos vídeos aqui no canal, nós falamos sobre a dieta autoimune. Dá uma olhadinha por aí que eu vou montar uma playlist aí com esses vídeos semelhantes e sinônimos e colocar em playlists separadas para que vocês possam ter maior facilidade de encontrar esse material, tá? Quais são os outros alimentos que nós devemos evitar, tá? Alguns alimentos, queridos, que eles são alergênicos, tá? Eu vou citar aqui para vocês os ovos mesmo. Ovo que é tão bom, tão saudável, né? Mas para quem tem doença autoimune também, em alguns casos é necessário tirar também. Ovos, amendoim, né? Milho, tá? Ou seja, as leguminosas. Tá? As leguminosas possuem o chamado lectinas, né? Que são os antinutrientes. Essas lectinas, elas não são digeridas pelo nosso organismo e contribui para a inflamação, contribui para a autoimunidade, tá? Então, essas lectinas são muito prejudiciais, que estão presentes no feijão, estão presentes aí no grão de bico, né? Estão presentes na soja, né? E outras leguminosas também aí, tá bom? Então, procura aí no Google as leguminosas, tá? É interessante você também buscar evitar elas, tá? Ah, Wellington, e se eu deixar elas de molho? Olha, queridos, principalmente quem tem síndrome do intestino irritável, problemas intestinais, né? Até de molho muitas vezes a gente tem problema, tá? Então por isso que pessoas que têm doença autoimune optam por uma dieta paleo, né? Uma dieta mais carnívora, digamos assim, tá? Então você tem que ficar livre das leguminosas também. Nós temos que ficar longe também das solanáceas, queridas. As solanáceas são as batatas, batata inglesa, tá? Os tomates, tá? Você vê só que você disse, o que eu vou comer, né? As pimentas também, né? Então você vai no Google e você vê quais são os alimentos que são ricos em solanáceas, né? E também, queridos, os cereais. Os cereais incluímos o milho, o arroz, o painço e todos aqueles alimentos que fazem parte dessas famílias, tá? Então eu citei aqui o glúten, eu citei o leite, eu citei o açúcar, eu citei as leguminosas, né? Eu citei para vocês as solanáceas, né? Deixa me ver, os cereais também, eu citei para vocês, né? As sementes, né, da indigestão que a doutora Amy Meyers chama, tá? Então você diz, eu gosto tanto de batata frita, queridos, e eu também, né? De vez em quando eu saio da dieta e vou e com batata frita, eu vacilo. Eu também erro, né? Eu vacilo, né? Eu sou estudante de nutrição, mas muitas vezes eu tenho compulsão alimentar também, acabo saindo da dieta e estamos trabalhando para sempre melhorar, cada dia. Já deixo uma dica para vocês aqui. Quando você comer alguma coisa que você sabe que não é bom para você, principalmente você que tem doença autoimune, recomece depois, recomeça, né? Então, se você falhou na dieta, errou na dieta, recomeça amanhã, tá? Enquanto a vida é esperança, vamos tentar melhorar cada dia, tá? Até porque, não sei se você sabe, nós temos papilas gustativas, né? E nosso paladar muda, né? Nossos hábitos mudam. Quando a gente começa a ficar sem o açúcar, a gente muda, vai mudando nosso paladar. Para vocês terem uma ideia, eu tô tomando aqui chá sem açúcar, não coloco nem mesmo adoçante, tá? Mas confesso para vocês, não vou dizer que eu sou um robô, que eu consigo fazer tudo certinho, que não. Muitas vezes eu exagero nas uvas passas, muitas vezes eu exagero no mel às vezes. Então eu comecei a conhecer esses tratamentos, né, da dieta paleo, né, mais carnívora. Para vocês terem uma ideia, eu passei um bom tempo sem comer carne, né, achando que estava me fazendo bem. Então realmente, queridos, para quem tem doença autoimune, ser vegetariano não é muito interessante, tá? Então, eu sei que há muita briga, discussão aí nessas pessoas que são carnívoros contra aqueles que são vegetarianos. Há uma briga enorme, né?
Mas a grande X da questão para quem é vegetariano é porque eles consomem muito alimentos que são ricos em antinutrientes, né? E esses antinutrientes eles vão contribuir para uma desbiose, para problemas intestinais também, tá? Tudo é um equilíbrio, queridos, também, tá? Alimentos que vão lhe fazer bem e que para mim vão fazer mal, alimentos que para mim vão fazer bem e que para você vai fazer mal. Então é muito importante também respeitar a individualidade, tá? Esse protocolo aqui que eu estou passando para vocês é baseado em artigos científicos, estudos também. Então tenta, queridos, tenta comer comida de verdade, tá? Tenta parar de consumir o mínimo de alimentos industrializados possível, alimentos com agrotóxico, alimento com conservantes, tá? Então esses são alguns alimentos que fazem parte da dieta das autoimunes, da dieta paleo, tá? Então você pode buscar substituir, trazer carne para a sua alimentação, variar também, tá? O que eu vou comer, Wellington? Você come um pouco de carboidrato, você pode comer amidos, né? Batata doce, macaxeira, né? Aipim, né? Que muda os nomes, né? Inhame, né? Abóbora, tá certo? Abobrinha. Você pode consumir os pepinos, né? Você pode consumir as outras coisas, né? Que eu não citei aqui, tá bom? Mas é bom e interessante você ficar de olho na soja, os alimentos transgênicos, que são aqueles modificados, aquele que você vai lá no mercado e sem falar que se você tem doença autoimune ou se você quer cuidar da saúde, você e eu precisamos, eu sei que a gente tem que ir mudando isso, a gente tem que aprender a ir abandonando um pouco do costume de ir para o mercado, ir mais para feira, ir mais para os alimentos mais naturais possíveis, né? Mas digamos que você vai lá no mercado e vai comprar alguma coisa, aqueles alimentos que tem um Tzinho, eles são transgênicos, né? E aqueles são muito prejudiciais à nossa saúde, tá? Os modificados, alimentos modificados, tá bom, queridos? Então essas foram algumas dicas para vocês de alguns alimentos que vocês devem evitar. É importante ressaltar também que quem tem doença autoimune tem que buscar desintoxicar o organismo, se livrar dos metais pesados, né? Nós estamos intoxicados pelo ar que respiramos, pelos produtos que usamos, né? Então é uma série de coisas, né? Tem as toxinas ambientais, tem o mofo, tem uma série de coisas aí que contribuem para as doenças autoimunes em si, tá bom? E eu espero aqui trazer conteúdo para vocês, ajudar vocês, porque eu também sou autoimune, eu também luto contra as doenças autoimunes, tá? E eu espero aqui contribuir com vocês de alguma forma. Eu sei que não é fácil, tá? Sei que quem tem doença autoimune é muito difícil, temos uma chance enorme de desenvolvermos câncer, como o próprio linfoma, né? E outras doenças, né? São doenças que vêm e destrói e começam a trazer muito dor, muito sofrimento. Tá bom, queridos? Mas espero que vocês fiquem bem. Espero que Deus abençoe vocês, ajude vocês. Eu sei que não é fácil, lidar com doenças crônicas não é fácil, tá bom? E que Deus fortaleça a sua família para ajudar vocês também, tá bom, queridos? Estou orando por vocês, tá bom? E que Deus abençoe vocês poderosamente. Não deixe de ver os nossos outros vídeos aqui. Temos a playlist das doenças autoimunes, tá? A dieta autoimune, tá? E outras dicas de saúde aqui. Dicas que talvez você não está acostumado em ouvir, talvez não seja agradável, tá? Mas estamos buscando aqui trazer conteúdo legal, importante, aprovado para vocês, tá bom? Tem um doutor chamado Dr. Mercola que ele diz assim: tome conta da sua saúde, né? De acordo com os limites que você tem, tá bom? Então, querido, se você não é inscrito no nosso canal, eu já peço a você que aqui embaixo se inscreva, tá bom? Ativa o sininho para que você receba os nossos vídeos, receba o nosso conteúdo. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que têm doença autoimune, tá? Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é de caráter informativo e acho que é um conteúdo útil, tá? Manda para aquelas pessoas que estão sem diagnóstico, manda para aquelas pessoas que têm lúpus, manda para aquelas pessoas que têm esclerose múltipla, manda para aquelas pessoas que têm doença de Crohn, manda para aquelas pessoas que têm alguma doença autoimune, tiroidite Hashimoto ou qualquer que seja, tá bom? Manda para aquelas pessoas que estão cheias de nódulos, tá bom, queridos? Que Deus ajude a cada um de nós. Obrigado. Que Deus abençoe vocês
Obrigado pela atenção de verdade, queridos, pelo carinho. Vocês são guerreiros. E um beijo no coração, tá bom? Deus abençoe, queridos.